No Vasco, miséria pouca é bobagem. A justiça condenou o clube a pagar R$800 mil ao jogador Ribamar. Isso, jogador, o atacante que teve passagem recente, na última temporada, pelo clube. Mais um para entrar na fila de credores aí e esperar para receber quase R$1 milhão. O Jorge Salgado tem prazo para sair do Vasco. A Força Jovem publicou uma nota oficial exigindo que o Jorge Salgado peça para sair ou saia do clube e assim também pedindo para que o Alexandre Pássaro seja demitido e que os jogadores contratados por ele sejam todos dispensados, com a exceção do meia Nenê. Deram um prazo de até dezembro para que isso aconteça, senão vão tomar providências. Falando em Alexandre Pássaro, corre nos bastidores que a qualquer momento ele pode pedir demissão do clube. Eu duvido muito. Vou trazer para você, depois da vinheta, detalhes ou trechos da entrevista ou do desabafo do Fernando Diniz na entrevista coletiva com um tom de melancolia depois da vinheta. Tem que ter jeito. A gente não pode jogar da maneira como a gente se comportou hoje, nem do jeito que a gente se comportou contra o Vitória, nem contra o Botafogo. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando com o seu joinha, só isso. Seu like, deixa o joinha que é fundamental para esse canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram, beleza? Vamos falar do Vasco, da entrevista coletiva do Fernando Diniz. Antes eu só quero deixar um recado. Hoje, às 19 horas, eu vou estar participando aí do podcast. É uma live com o podcast que é direto do estúdio do Rei Servo. Vou deixar o link aqui na descrição já da live para você assistir. Então já entra, já tem muita gente entrando, dando joinha, dando um oi, falando, confirmando que vai estar lá para a gente bater um papo sobre Vasco, sobre o canal, sobre o Vascaíno do Cerrado. Então conto com a sua presença às 19 horas hoje, lá no podcast do Rei Servo, que é vascaíno pra caramba, é o cara que canta aquele hino aí do Vasco em versão rap. Tamo junto, espero você, te aguardo às 7 horas. Vamos falar agora do Vasco. Fernando Diniz, que na entrevista coletiva foi perguntado pelo jornalista sobre continuidade do trabalho no Vasco, projeção para 2022, e aí respondeu de uma forma bem desanimada que não é o momento de pensar nisso e que o momento agora é de pedir desculpas para o torcedor. Boa noite, eu não estou pensando em continuidade, eu não sou muito de fazer planos para o futuro. O que eu tenho que falar é pedir desculpa para o torcedor do Vasco, que merece muito mais do que isso. Da minha parte, você pode ter certeza que esforço nunca faltou, porque eu amo o futebol e quis vir para o Vasco e adoro estar aqui no Vasco. Mas o torcedor merece muito mais, a instituição merece muito mais, a gente tem que entregar muito mais. Eu não estou aqui para falar, tenho a mínima pretensão de ficar falando de planejamento, a gente tem que falar de agora e pedir desculpa. O torcedor veio aqui hoje e ainda em boa parte do jogo incentivou o time. E a gente entregou isso aí. Então a gente tem que se envergonhar e pedir desculpa para o torcedor, que é o mínimo. Embora o torcedor mereça vitória, não mereça desculpa. Mas pelo menos, desculpa da minha parte, eu peço desculpa por aquilo que a gente apresentou hoje, por aquilo que a gente apresentou contra o Botafogo também. Bom, nessa parte da entrevista ele foi perguntado sobre os jogos que o Vasco tem agora estando eliminado, sem a possibilidade de subir para a primeira divisão. Por que ele não testa os jovens? Por que ele não já trabalha outros jogadores, sabendo que esse time não encaixou? Vou deixar também o trecho onde ele responde a essa pergunta. A tua pergunta é uma coisa que a gente pensou e está pensando, só que a gente pensa também em colocar aquilo que a gente acha que é melhor, pensando em vencer as partidas. Que independente do torcedor querer ver, você sabe muito bem disso, independente do torcedor querer ver uma ou outra peça, eu estou vendo os treinos e estou tentando colocar o que é melhor. O torcedor quer ver o time ganhar. E eu tentei hoje colocar o melhor time para o time ganhar, e foi assim contra o Botafogo. Então é o que eu tento fazer.
Mas a gente já pensou nisso, tem pensado em como lançar os jogadores, mas que tenha um time competitivo. O time não foi competitivo, mas a gente acreditava que ele ia ser extremamente competitivo. Por isso que a gente colocou esse time para jogar. Se você esqueceu de deixar o joinha, deixa o joinha, esse é o momento, beleza? Agora eu vou trazer para você uma parte da entrevista onde o jornalista faz uma pergunta bem bacana. Ele fala que vê no Fernando Diniz uma indignação, vê que ele não está feliz com o que está acontecendo. E já por parte dos jogadores, ele sente um conformismo, os jogadores meio que cagando e andando para o Vasco estar nessa situação. E a gente tem mais 3 jogos aí. O que fazer para os jogadores se dedicarem dentro de campo, mesmo sem a possibilidade de subir para a primeira divisão? André, beleza? Boa noite, Diniz. Boa noite para toda a galera da Vasco TV. Diniz, a gente percebe nas atuações do Vasco da Gama um time que parece estar conformado com a situação que o Vasco se encontra. Foi goleado pelo Botafogo, depois sofreu também uma goleada hoje para o Vitória, começou a rodada na 19ª colocação. Nas suas falas aqui na coletiva, você parece inconformado, mas na atuação da equipe dentro de campo, parece que existe ali um time que está tranquilo com a situação que o Vasco está vivendo. Tem como recuperar isso para essa reta final da competição, para tentar fazer melhor do que vem fazendo até agora? O que aconteceu de novo nem contra o Botafogo. Tem que ter jeito. A gente não pode jogar da maneira como a gente se comportou hoje, nem do jeito que a gente se comportou contra o Vitória, nem contra o Botafogo. Então a gente tem que trabalhar, treinar, e quando for jogar, a gente tem que jogar totalmente diferente do que foi hoje. Independente se você vai ganhar, perder ou empatar. Isso a gente não tem controle, mas a gente tem que entregar muito mais do que a gente entregou nesses 2 últimos jogos. E agora, para finalizar, o Emerson Rocha faz uma pergunta ao Fernando Diniz relacionada ao elenco, porque todos eles bancaram o elenco montado por essa gestão. Até acho que por uma questão de ética, né? Uma questão de respeito às pessoas que o empregaram. Todos eles, tanto o Fernando Diniz, quanto o Lisca, quanto o Marcelo Cabo, elogiaram tanto a gestão quanto a montagem do elenco. Aí o Emerson Rocha pergunta se ele ainda concorda agora, já sem possibilidades de subir ou de estar brigando no G4, se ele concorda que o elenco foi bem preparado, bem montado, se foi certo o que foi feito pelo trabalho aí, o trabalho feito pelo Alexandre Pássaro. E vou deixar a resposta do Fernando Diniz para você. Boa noite. Ô Emerson, essa pergunta eu não... Em nenhuma entrevista na minha vida eu fiquei expondo o jogador e não vou expor o jogador aqui. O elenco, a decisão você toma na hora que você tem que tomar lá atrás. Lá atrás, se você fez a crítica, esse elenco é fraco quando ele foi montado lá atrás, ela é pertinente. Agora que a gente não conseguiu o acesso, o Vasco não conseguiu o acesso, é uma coisa meio óbvia. Você fala assim, porra, erramos muitas pessoas erraram. Os personagens que estavam aqui, todos não deram conta de levar o Vasco para o acesso. Mas a formação do elenco, e são bons jogadores, eles têm, né? O Zé, que é um jogador campeão olímpico, o Morato, jogador do São Paulo, depois teve na Série A. Então o elenco foi bem montado, o Rômulo já teve passagem aqui. Eu não acho que o elenco foi mal montado lá, a montagem do elenco era feita lá. Agora, a configuração, hoje, a gente vê que assim, que errou, a gente errou. A gente não conseguiu. Então todo mundo que estava envolvido nisso acabou errando. Todo mundo teve a sua parcela, a sua contribuição. Então tá aí, esse é o que sobrou do Vasco da Gama. A mídia vai bancando o Jorge Salgado, mesmo com esse trabalho horroroso feito por essa gestão fake, omitindo tudo que aconteceu nas eleições do Vasco. A nota oficial aí da Força Jovem exigindo a saída dele, do Alexandre Pássaro e dos jogadores contratados por eles. Já a oposição está correndo para juntar assinaturas para convocar uma AGE. Vamos ver como é que vai ficar as cenas dos próximos capítulos. Vergonhosa derrota para o Vitória, 3-0, depois de ter tomado uma porrada de 4, todos os 2 jogos dentro de casa. Uma vergonha que devia ter caído todo mundo nesse time safado de gestores pilantras. Beleza? Contar com o seu joinha, não esquece, compartilhe o vídeo e eu vou estar hoje às 19 horas lá no podcast do Rei Servo. Você encontra o Rei Servo no Instagram e no YouTube. Já se inscreve, vou deixar o link aqui, já entra lá, vamos bater um papo, vamos desabafar, vamos falar sobre o que está acontecendo no Vasco.
Espero você no podcast de logo mais às 19 horas, beleza? Uma semana aí, um fim de semana abençoado, hoje é quinta-feira ainda, né? Uma quinta abençoada, fique com Deus, grande abraço e saudações vascaínas.